boa tarde para você, boa tarde para mim, para todo mundo que está aí ligado no programa De Olho no Condomínio. Nessa tarde nós vamos falar sobre manutenção das fachadas. E para falar sobre isso, nós temos aqui duas pessoas competentes na sua área que vai falar sobre esse assunto, que é a Rosângela Oliveira. Ela é técnica responsável, inclusive, pela obra que está acontecendo aqui, onde nós estamos, no condomínio Ecoville Residência, que o síndico é Tarcísio Matos. E também quem está acompanhando essa obra é um super competente profissional, é o Emerson Cardoso. Então não saia daí que a gente volta já. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. E já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. E atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail ou peça uma visita técnica, que nós temos vendedores qualificados para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chama a Meta. O que você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigraxe sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigraxe, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua P 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79 3041 7401. Recigraxe. Fiador, calção, burocracia, cartório, lentidão nos processos. Você pode até não perceber, mas tudo isso acaba afastando você, proprietário, de quem deseja alugar o seu imóvel. Foi pensando nisso que a Valor Imobiliária, líder em aluguel de imóveis no estado, criou uma solução inovadora, o Cred Prime. Para você que deseja alugar um imóvel, o Cred Prime facilita a sua vida abrindo mão de fiador e calção. Sua assinatura é feita de forma digital, dispensando a ida ao cartório, e a sua chave está na mão em até 24 horas. Toda essa facilidade para o inquilino também beneficia o proprietário. Afinal, a jornada tradicional de um aluguel é muito burocrática e com o Cred Prime tudo é feito de forma rápida e fácil para você aproveitar o seu tempo com o que realmente importa. E tem mais, caso o inquilino não pague em dia, a Valor garante o aluguel e os encargos para você. Alugue com segurança, alugue com Cred Prime. De volta com o programa De Olho no Condomínio, falando sobre manutenção das fachadas. Isso mesmo, fachadas dos edifícios, dos seus condomínios. Vocês já fizeram isso? Pois é, a gente está aqui diante de uma obra dentro do condomínio Ecoville Residência, aqui no bairro Luzia. E eu quero agora conversar com a Rosângela, ela que, à época, quando houve uma comissão para que analisasse as empresas
que mandassem os orçamentos, ela foi a pessoa que estava aqui com a gente, explicando o processo, dúvidas, né, que a comissão teria, porque a gente não tem conhecimento, quem tem é o técnico profissional, é o engenheiro que está na obra, não é verdade? Então, Rosângela, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E aqui com a gente também o nosso querido amigo Emerson. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Baiana. Tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, né? E a Rosângela também. Vou conversar aqui com Rosângela. Rosângela, esse processo, né, de levar um orçamento aos condomínios, principalmente aos síndicos, é porque o síndico não conhece, né, Emerson? Às vezes o síndico é um morador, não é um engenheiro, não tem conhecimento técnico dessa área e fica perdido. Então aí surge aquela dúvida, antes de levar para a Assembleia, a gente prefere conversar com os responsáveis técnicos, que no caso aqui é a Rosângela, pela empresa NR Pinturas, que está aqui no condomínio, como eu falei. Rosângela, nesse momento de dúvida da comissão para poder apresentar o orçamento, algo que lhe chamou a atenção assim e deixou um pouco talvez apreensiva ou fácil de passar para eles o conhecimento técnico seu em apresentar a empresa, porque são muitas dúvidas. Sim. Não é? Como é que você lida com isso? Com a comissão, com a Assembleia, o síndico que não tem tanto conhecimento quanto você? Então, inclusive, quando a gente acha até louvável que hoje os condomínios procurem reunir-se com as empresas para que haja essa conversa inicial, essa explicação dos processos, né? Como é que é o passo a passo, como é feita a elaboração do orçamento, né? Então, o que me chama a atenção é realmente que existem as dúvidas e são dúvidas pertinentes, são dúvidas importantes e que levam o condomínio a adotar uma postura, muitas vezes, essa postura é muito importante para que esse serviço aconteça da maneira mais correta possível, da maneira mais enxuta financeiramente, porque também é uma coisa que a gente visualiza que é um gasto a mais para o condomínio, né? Então, existe essa troca, né? A nossa informação, o nosso conteúdo, né? Como a gente realiza o trabalho, e o condomínio, por sua vez, está obtendo essa informação, está passando para os seus usuários, para os seus condôminos, e fica todo mundo tem acesso a essa informação, como é que funciona, como é que se elabora, né, um serviço desse, a realização de um serviço desse, que não é um serviço simples, porque ele pode apresentar algumas surpresas, né? Porque tem, por exemplo, quando o condomínio tem muitos anos, né, que fez a manutenção da fachada, então muitas vezes tem faces que estão mais deterioradas, né? Isso aí. Correto. Inclusive tem prédios em si, geralmente na região do centro, aqui em Aracaju, que tem mais de 30 anos. Então, assim, às vezes durante o orçamento a empresa estipulou que vai ser feito, mas durante a execução do serviço percebeu que houve um acréscimo ali. Por exemplo, durante a lavagem percebeu que havia uma corrosão na estrutura de um pilar ou de uma viga na fachada, algo que anteriormente não podia ser visualizado. Então aí é que entram os aditivos na obra. Sim. Para ser executado. Então é um serviço que tem que ser feito por empresas qualificadas e que também todos os moradores, síndicos e conselheiros precisam estar cientes de como deve ser feito o serviço e tudo que envolve, todo o passo a passo. É por isso que é ideal que tenha essa reunião da empresa que vai executar com o condomínio, para apresentar os conselheiros, síndicos e responsáveis pelo condomínio. E que, de preferência, tenha um engenheiro contratado para fiscalizar, ou que às vezes acontece em condomínio que tem um engenheiro residente que às vezes toma parte para poder estar auxiliando, né? Se dispõe para poder auxiliar o condomínio. Então isso é de grande importância. Bom, então você que está aí nos assistindo, a gente está falando sobre manutenção das fachadas. E no caso aqui discutindo a obra do condomínio Ecoville Residência, que foi feito um laudo de vistoria, que a cada 5 anos é lei municipal. Isso. E também lei estadual, né, Emerson? Isso, correto. E tem que se fazer, não tem para onde fugir. Olha, se prepara aí, você que é síndico morador, isso é necessário fazer. É um laudo de vistoria a cada 5 anos. E dado esse todo o processo e diagnosticado os fatos, precisa ser feito
a essa manutenção, não é? Correto. Então a gente está aqui com o Emerson Cardoso, que é engenheiro, e a Rosângela Oliveira, que é técnica. Então, Emerson, a gente está justamente aqui comentando porque a gente está acompanhando essa obra, Certo. que está ficando muito bonita, né? A Correto. gente vê o resultado porque você está acompanhando em loco e a NR está fazendo esse serviço. Então a gente vê que realmente é um processo demorado. É um processo inicial que começa no jateamento, né? É um processo que primeiro inicia com a lavagem, para poder tirar todas as impurezas, para poder até facilitar a visualização de fissuras e microfissuras que existem. Tá. Às vezes um prédio sujo você não consegue visualizar. Algumas são maiores, você consegue, mas outras Sim. não. Então, primeiro tem que ser feita a lavagem com cloro, para poder limpar toda a superfície, para depois a gente ir tratar as fissuras, que aqui no caso foi usado um selante, para Sim. ser feito o tratamento das fissuras. Isso porque nesse caso desse condomínio ele tem a textura, né? Aqui Não é é textura, pastilhas. não é Então pastilha. foi por isso que foi feito esse trabalho, né? Isso, é correto. totalmente diferente, né, Emerson? Isso, porque quando é revestimento cerâmico, no caso das pastilhas, aí não vai. Quando aparece fissura, quando surge fissuras, geralmente são causadas por outro motivo. Certo. Pode ser de corrosão da armadura de um pilar ou de uma viga, ou até de uma laje, ou desplacamento volumétrico, que já é um problema um pouco mais sério. Certo. No caso de fachadas de pintura, de revestimento argamassado, é algo bem normal o surgimento de fissuras, principalmente depois dos 5 anos, que é entregue o condomínio. E o condomínio aqui ele já está com 12 anos, né? Então, e não foi feito nos primeiros 5 anos, após a Teve da garantia, manutenção. não foi feito. Então, ocorre que é como se tivesse empurrado 10 anos aí de serviço atrasado, né, Emerson? Infelizmente é algo bastante comum. O recomendado é que seja feito a cada 5 anos, mas eu percebo que pelo menos aqui em Aracaju se fazem a cada 8, a cada 10 anos. Mas talvez isso seja um desconhecimento do síndico. Isso, Porque a correto. maioria é síndico morador. Sim. E muito como eu fui, eu não sabia de nada, nem para onde vinha, nem para onde ia. Na A gente verdade, foi aprendendo aos O poucos. que na prática, já que eu trabalho também prestando serviço de fachada, na prática eu percebo que quando o condomínio está efetuando uma recuperação de fachada, é porque tem diversos condôminos que estão sofrendo com infiltração. Não foi Sim, algo que foi feito pensando Em cumprir leis. em cumprir leis Não. ou Por aí, né? até para a questão do embelezamento. Geralmente, principalmente quando é revestimento cerâmico, no caso de pastilha, Sim. é focado em sanar problemas de infiltração. Então, assim, no caso de pintura, também conta bastante o fator de embelezamento, porque a pintura ela vai sujando. Mas no caso de revestimento cerâmico de pastilha, sempre que está sendo feito, geralmente é porque tem alguma unidade autônoma que está sofrendo com problemas de infiltração. Senão vai passar anos e anos e não faz. Isso, correto. E, infelizmente, tem infiltrações que entram nos apartamentos que às vezes não são provenientes da fachada. O morador, quando adquire um imóvel, ele tem que substituir o selante, o silicone da janela dele de ano em ano. Isso está no manual do proprietário, quando ele recebe da construtora. Sim. Mas morador nenhum faz. E às vezes está infiltrando pela janela e ele acha que realmente é da fachada. Joga a culpa logo para a construtora, A né? culpa vai logo para o condomínio, construtora. Mas sendo que a construtora diz lá. Porque não é porque a construtora entregou o prédio agora que é garantia de 5 anos para tudo, não. Inclusive, o síndico que recebeu um imóvel, a partir de agora é bom olhar o que deve ser feito para não se perder a garantia. Inclusive, algumas construtoras exigem que seja feita a cada 2 anos, após a entrega, 2 anos, a lavagem das fachadas, se quiser ter garantia em relação a infiltrações. Caso o síndico não efetue essa lavagem, ele perde a garantia da fachada. Caramba, não sabia dessa, já estou sabendo. Então, isso são coisas que a construtora não me explica, mas ela entrega um documento que está detalhado isso. Então, muitas vezes a pessoa não Ninguém lê. gosta de ler, né? É igual a bula de remédio. Rosângela, nessa contratação da empresa para poder fazer o trabalho, a gente ficou muito preocupado também, né, Emerson? A questão trabalhista, né? Porque é muito funcionário. Então a gente pensa no seguro, né, das vidas dele, no horário. Como é lidar com isso, né? Você que já trabalha há bastante tempo. Como é que vocês tratam isso aí? É um fator que realmente tem um custo alto, porque a gente lida com vidas que vão trabalhar em altura, né? Então, isso demanda um tipo de cuidado com a preparação, com relação aos conhecimentos das normas, né? Da NR18, da NR7,
que são normas para quem trabalha em altura. Então, além de todo esse procedimento na hora da contratação, a gente faz todo o treinamento com os profissionais. Existe a preocupação no andar da obra, né, no caminhar da obra. Existe a preocupação de manter essas reuniões, né, que são os DDS, em que os profissionais, eles são, uma vez por semana, eles recebem uma orientação. Existe a checagem das cadeirinhas, que são o equipamento, né? Que são os equipamentos, inclusive nossos equipamentos são certificados, que isso é uma coisa super importante também. Então, tem todo esse universo, antes de você chegar na parte, vamos dizer assim, física do serviço, tem todo esse aparato junto ao funcionário, questão de contratação, questão de conhecimento de como está a saúde desse profissional, é feita toda a avaliação médica, né? Médica, psicológica, né? Médica, psicológica, faz avaliação, são vários exames que os profissionais fazem para daí ter início o serviço, né? Então tem toda essa preparação antes, né? Tem a conversa, tem os treinamentos. E a questão de horários, eles trabalham normalmente como se estivesse na sua empresa, né? Eles cumprem horário, descanso. Sim. Né? O horário deles, no caso de condomínio, que o início das atividades são a partir das 8 horas. Horário comercial. Horário comercial, vai das 8 às 12, aí tem a pausa para o almoço e retomam das 14 às 18. Porém, aqui eu acredito que até às 17 horas, né? 17 aí. Porque, na verdade, pela convenção, eles entrariam às 7, teriam 1 hora de intervalo de almoço e sairiam às 17. Mas aí segue o Mas padrão. aí a gente segue o horário de regra do condomínio, isso. Pois é, então isso aí, com isso a obra fica um pouco mais extensa, né? Que poderia terminar até mais cedo, se cumprisse a convenção, né? Da categoria. E ao mesmo tempo, como é um trabalho em altura também, é um trabalho que exige que sejam feitas essas etapas, né? Que o profissional descanse, que ele assim, faz a refeição dele, vai lá, descansa. Antes dele iniciar, é feita toda a checagem do equipamento. Então, é por isso que é interessante que ele até inicie, antes de iniciar o serviço, seja feita essa checagem. É interessante não, é obrigatório diariamente fazer a checagem dos equipamentos, das cadeirinhas, que é feito todo o checklist com cadeirinha, com corda, na verdade com todos os equipamentos que eles utilizam, né? Para daí começar o processo de descida, seja para lavagem, seja para retoque, para o que estiver sendo realizado. No nosso caso aqui começou com o hidrogeteamento, onde a gente detectou as patologias, né? Que tem faces dos prédios que estão mais agredidas, outras menos agredidas, mas assim, depois da lavagem é detectado isso tudo. Aí vem a parte do selante, como o Emerson já explicou. Antes da aplicação do selante, a gente aplica o fundo preparador, né, que é justamente para garantir a boa aderência, né, do material, tanto da pintura quanto do selante. E aí aplica o selante e na sequência vem mais uma mão de fundo preparador. Para depois ser feito o texturamento. No nosso caso aqui foi retoque, porque foi foi a forma contratada, né? Que é o retoque na fissura, né? O retoque onde foi restaurado. Isso. E também teve a parte que fica entre um andar e outro, que como é que chama aquelas... A substituição do mastique de poliuretano, que a gente chama de mastique na obra, da junta de dilatação. Né? A junta de dilatação, esse nomezinho é bem... Eu já esqueço esse nomezinho. Que é um dos grandes vilões de infiltrações em apartamentos. Sim, porque trabalha muito, a maioria né? A fachada... infiltra são na junta de dilatação. Tem condomínios que às vezes têm o interesse de sanar os problemas de infiltração, mas às vezes solicitam que a empresa, as que eles solicitam, no caso que eles solicitam para visitar o condomínio, às vezes me oferecem isso para eu fazer o orçamento, substituindo o mastique, no caso das juntas, somente onde o mastique não está muito bom. Certo, não é para retirar todo, né? Isso então, não é recomendável.
Na verdade, na minha concepção, o ideal é substituir todo, porque assim, a empresa que for substituir alguns pontos, ela vai querer se resguardar de que o ponto que ela substituiu não houve problema. Imagine que você restaure um metro e uma parte vizinha dê problema depois. O condomínio vai solicitar a empresa que fez e muitas das vezes a empresa não teve culpa, já que foi solicitado os reparos, né? Onde estava ruim. Mas às vezes o que está bom hoje, daqui para o próximo ano já não pode estar. Sim. Então o ideal mesmo é trocar tudo. Mas como a opção da maioria, né, por voto em assembleia, optou... Muitas das vezes acontece de que eles solicitam para trocar só o que tiver ruim. Justamente pelo quê? Pelo fato de que vai sair muito mais em conta. Né? Mais em conta se fizer só esse pedacinho. E seria mais caro se fizesse todo. É onde o pessoal fica... Só que nessa hora é importante ver que às vezes o mais barato acaba ficando caro, né? Então, e quando se trata disso, se trata de segurança, né? Segurança do edifício, segurança dos moradores em si, porque vai que esse problema vai crescendo e muitas vezes essa infiltraçãozinha ela vai provocando outro tipo de dano que não é visto e lá na frente, quando já está um caminho assim bem trabalhoso, então isso gera um custo maior. Maior ainda, né? Às vezes é aquela conta que não fecha, né? Você fazer como é que eu posso dizer? Um paliativo e deixar coisas a desejar, não pode, né? Tem que ter essa visão também. Na hora que o condomínio contrata, é importante que ele visualize que vamos fazer uma checagem geral, que isso aí é mais vantajoso, vamos dizer assim. Tanto financeiramente quanto por questão de segurança. Imagina, tá sempre com pessoas trabalhando no condomínio, tá sempre onerando, né, o caixa do condomínio. Isso tudo é bom pensar, não é? Obra em condomínio realmente não é barata, porque se trata de várias unidades, né, Emerson? São várias torres. Você sabe que condomínio nunca dá problema só em uma coisa, né? Quando vem de rodo, né? Parece que tudo se encadeia. Questão, às vezes, de portão que dá problema, bomba de reservatório. Então, a vida do síndico é sempre lidar com problemas constantemente. Contínuo, né? E, às vezes, tem problemas que são bem mais onerosos. Com certeza, é a questão da fachada. Manutenção preventiva e manutenção corretiva. Né? Então tem que andar juntos para que o problema não fique maior e o valor também fique muito mais oneroso. Né? E é legal, quando você faz no tempo correto, o bom é que você justamente consegue a questão detectar. da prevenção. A gente fez recentemente um condomínio que era revestimento de pastilha e assim, eles tinham alguns pontinhos de infiltração. Então, poxa, que legal, não tinha tanto problema. Mas assim, se eles deixam para fazer só quando começar a dar problema, não. Vamos seguir a regra, vamos fazer dentro do espaço de tempo que é obrigatório, né? Que é recomendado pelos técnicos, né? Olha, falar de manutenção de fachada não é fácil e quando começa a detectar os problemas fica pior ainda. Mas o nosso querido aqui engenheiro falou que muitas das vezes a responsabilidade é do condômino, né? Então nós vamos falar sobre isso mais no próximo bloco, Emerson. A gente vai falar sobre isso e você não saia daí que a gente volta já. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. E atendemos também algumas empresas e construtoras. Nós colocamos à disposição produtos de alta qualidade. Você, síndico, você, supervisor, que quer ter seu condomínio bem sinalizado, bem orientado e mais seguro, chame a Meta através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail ou peça uma visita técnica. E nós temos vendedores qualificados
para ir ao seu condomínio, verificar toda a demanda necessária na área de sinalização. Contratem quem já tem especialistas focados na área de sinalização. Chama a meta. O que você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigrache sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigrache, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua P 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79 3041 7401. Recigrache. Fiador, calção, burocracia, cartório, lentidão nos processos. Você pode até não perceber, mas tudo isso acaba afastando você, proprietário, de quem deseja alugar o seu imóvel. Foi pensando nisso que a Valor Imobiliária, líder em aluguel de imóveis no estado, criou uma solução inovadora, o Cred Prime. Para você que deseja alugar um imóvel, o Cred Prime facilita a sua vida abrindo mão de fiador e calção. Sua assinatura é feita de forma digital, dispensando a ida ao cartório, e a sua chave está na mão em até 24 horas. Toda essa facilidade para o inquilino também beneficia o proprietário. Afinal, a jornada tradicional de um aluguel é muito burocrática, e com o Cred Prime tudo é feito de forma rápida e fácil, para você aproveitar o seu tempo com o que realmente importa. E tem mais, caso o inquilino não pague em dia, a Valor garante o aluguel e os encargos para você. Alugue com segurança. Alugue com Cred Prime. Estamos de volta com o programa De Olho no Condomínio, falando ainda sobre manutenção das fachadas do seu condomínio. Pois é, assunto sério e necessário, e tem lei em cima disso e vai fiscalizar, né, Emerson? Com certeza, mãe. Emerson aqui, o nosso engenheiro civil, que está falando aí sobre as dicas, e também a Rosângela, que é técnica nessa área aí, que está, nesse caso, no condomínio Ecoville Residência. Eles dois estão, nesse momento, fazendo essa obra, acompanhando, né? E é um privilégio para mim estar aqui com vocês, a gente falando sobre isso, porque é uma dificuldade, viu, Emerson? Muita gente acha que a responsabilidade é do condomínio, é do síndico, mas você me disse que é do morador, é do condomínio, não foi? Tem alguns problemas de infiltração que, assim, quando acontece um problema de infiltração no apartamento, o morador, quase que 100%, sempre vai atribuir problema ao síndico, à construtora. E, na verdade, assim, por exemplo, aquelas infiltrações que tem no período de chuva, abaixo da linha do granito ou na quina do granito da janela. Sim, que todo mundo tem. Que todo mundo tem. Aquilo ali é responsabilidade do condômino. A não ser que seu imóvel tenha sido entregue agora, antes de um ano já começou a ter esse problema. Que a construtora oferece a garantia de um ano. Aquele silicone tem que ser substituído de ano em ano. E tem gente que nunca substituiu uma vez na vida. Ou, às vezes, o morador tem uma caixa de ar-condicionado. Removeu a caixa e fez o fechamento. Sim. Se você fez esse fechamento da forma que não é a forma correta e tiver um problema de infiltração onde você fechou, isso não é responsabilidade do condomínio. Foi você que removeu sua caixa, foi você que fechou sua caixa. A não ser que o condomínio tenha proposto retirar e o condomínio contratou a empresa para fazer o serviço. Sim. Ou muitas das vezes o morador sai furando a parede para poder passar tubulação de ar-condicionado também. Ah, rapaz, a gente vê muito isso. Então, assim, se a infiltração é proveniente do furo que o morador fez, a responsabilidade não é do condomínio, nem do síndico, nem da construtora. É do morador que fez essa adaptação. Pois é, geralmente eu fico assim, olhando alguns condomínios, que quando a gente é moradora, a gente não enxerga nada. Eu quero entrar e sair, que esteja tudo funcionando, segurança, sim, né? Eu só olho isso, que o elevador funcione e tudo tá bom. Mas quando a gente passa a ser síndico, Emerson, a gente começa a ver muita coisa, inclusive olhar os condomínios dos outros. Aí a gente vê esse monte de fio que entra aqui, sai do primeiro andar, sobe lá pro terraço. Antenas, eu já vi churrasqueira de tijolo na varanda. Churrasqueira de brasa.
em condomínio de 4 andares, eu vi ali pela Coroa do Meio. Sim. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou vendo isso mesmo, eu tenho vontade de passar ali certas vezes e tirar uma foto, mas mostrar somente ela, não mostrar o condomínio. Você acredita, gente, uma churrasqueira na varanda de brasa, não é elétrica, ela é toda de tijolinho, Emerson. Como é que pode um negócio desse? Aonde que o morador, né, faz essas coisas e o síndico não toma conhecimento e muitas das vezes vai tomar conhecimento e o povo quer matar o síndico. Na verdade, assim, isso acontece muito em condomínios antigos, que não há o regimento. Então o morador questiona se há um regimento. Se não há o regimento, teoricamente ele pode tudo. Caramba! Tem condomínios que fazem banheira no térreo, porque não tem ninguém abaixo, ele pode cavar um buraco e ele fazer a banheira dele. Eu já vi isso uma vez. Uma vez só, mas eu já vi isso aqui em Aracaju. Meu Deus, olha, se a gente for cavar, a gente vai encontrar muita miséria. Com certeza. Então, assim, acontece muito. Até em condomínios novos, do morador, por falta de instrução, instalar um ar-condicionado numa fachada aqui não pode. Porque se você parar para ver, os condomínios que são entregues hoje em dia, de médio e alto padrão, eles têm uma área técnica específica para botar os splits. Que parece uma jardineira, mas não é. Parece uma jardineira, mas não é. Mas muitos prédios que até são de médio padrão, mas que foram entregues 5, 6 anos atrás, você vê às vezes uma fachada que não tem nada, mas um apartamento foi, instalou, e botou uma mão francesa e botou um split. Então aquilo ali, somente para a Rosana que é arquiteta, aquilo ali matou a fachada. Porque é algo que não era previsto estar ali, naquele ponto. E não pode modificar. Que não poderia modificar, mas às vezes acontece que... É questão de segurança. De segurança. Sim, é. E muitas das vezes... Mas uma vibração, aquele equipamento cai. Sim. E aí? E muitas das vezes aquilo ali foi instalado por dentro do apartamento e ninguém nem percebeu. Que é um barulho de uma furadeira, instalou. Às vezes a pessoa o síndico só se deu conta muito depois. E quando acontece uma tragédia, geralmente? Como a Rosana já citou, aquele braço, né, que está sustentando, caiu, quebrou. Inclusive, algo também que é importante, quando vai fazer a manutenção de fachada, é a substituição das caixas de ar-condicionado para os condomínios que têm caixas de ar-condicionado. Inclusive, é a responsabilidade do condômino. Não é do condomínio. Não, é do condômino. Embora o condomínio analise e veja a necessidade da troca, né, junto dessa manutenção. O ideal é o condomínio analisar e fazer o serviço completo, obviamente com a taxa extra para os moradores onerarem para pagar o serviço, correto, né, que é o mais correto. Mas na verdade a gente sabe que o serviço de fachada, acho que a maioria são tudo feitos com taxa extra, porque é um custo muito elevado. Muito elevado, é verdade. Dificilmente, eu não me lembro de ninguém que o próprio condomínio por si só bancou. Bancou, é um valor muito alto para se bancar. É porque o condomínio tem suas atividades corriqueiras e sempre tem que ter dinheiro para pagar, né? Isso, correto. Rosângela, me fale um pouquinho dessas dificuldades. Tem alguma dificuldade, Rosângela, assim, com relação ao funcionamento do condomínio em si, no seu dia a dia, para que vocês executem essa obra? Ou é tranquilo demais? Me conte aí um pouquinho. Não é bem tranquilo, não. A gente se depara com algumas dificuldades, né? Tem a questão da impermeabilização das janelas, para aqueles moradores que têm tela na janela. Então, isso é uma obrigação do morador remover a tela. Então, assim, quando a gente assume essa responsabilidade por esse serviço, para que ele esteja 100% seguro, não vai haver infiltração, e que mesmo assim, a gente sabe que às vezes por algum motivo ou outro acaba infiltrando, mas assim, são casos, né, isolados. Quando é feito com todo o critério, com todo o cuidado, realmente não dá problema, mas a gente se depara muito com essas questões aí, né, de, o morador não quer tirar a tela porque ele tem uma criança, quer dizer, a gente entende, mas ao mesmo tempo a gente sempre solicita que as pessoas analisem com carinho isso. Porque a necessidade, né? A impermeabilização vai valer a impermeabilização do apartamento dele, porque a primeira chuva que vier, poxa, todo condomínio foi feita a manutenção, todas as fachadas foram feitas a manutenção, e naquela janela que não fez, aí vai chover, vai infiltrar, vai causar problema para o morador. Então, por que não colaborar, não é? A gente sempre pede muito o bom senso, né? Que haja esse bom senso dentro dos condomínios. É porque é uma dupla, que a gente lida com pessoas. E tem também a questão de retirada de carros, né? Sim, daquela área a que retirada de carros da garagem, principalmente quando a gente está realizando serviço de pintura, porque o serviço de pintura a gente não tem como controlar, não tem tela que controle, porque o vento, ele
na direção que ele vem, ele leva aqueles respingos e vai manchar o carro. E aí a gente conversa com o condomínio, a gente faz aqueles informativos, né? Aquelas correspondências. Mas assim, a gente vê que ainda existe resistência. Então, minha gente, vamos pensar nisso, né? Porque todo mundo se ajudando, aí o serviço realmente sai de qualidade, né? E mas isso aí é só... Agora, quando vocês estão trabalhando e que entram carros no condomínio, porque o condomínio ele não para, né? Aqui nesse mesmo são 240 unidades. 240 carros ou dobrado, porque como na minha casa são 3, então veja. Imagine que se a pessoa quer entrar, Emerson, e eles estão lá pintando. Aí, né? E aí como é que faz? Então, aí existe uma combinação, a gente conversa com o condomínio justamente para organizar, né? Como é que vai ser o acesso, se vai ficar... Como é só durante o dia, se vai ficar naquele formato, se vai ter acesso, se a gente vai precisar realmente parar, porque dependendo do lado que está a pintura, pode ocorrer o acesso. Agora, se for numa face que está voltada para a entrada de veículos, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode parar a pintura para entrar um veículo. Para toda hora que entra um veículo. Toda hora. Então, assim... Pede que não entre, né? É sempre buscando ter esse consenso, essa conversa. Aí a gente vai na reunião, né, do condomínio e conversa com as pessoas. Tem aqueles moradores que participam, tem aqueles que não participam, diz que foi pego de surpresa. Isso. Aí, assim... São probleminhas que a gente vai lidando e eu tenho certeza que com o passar do tempo as pessoas vão se conscientizar, eu acredito muito nisso, elas vão se conscientizar de que realmente é necessário que todo mundo colabore, né, para que haja realmente o objetivo principal, que é a realização de um bom serviço, porque não é bom só para a empresa, é bom para os condomínios principalmente, que são os moradores, né, que eles vão usufruir disso, né? Rosângela, nenhuma manutenção assim, qual o tempo médio de uma pintura? A gente sabe que depende muito da quantidade de torres, né? Vamos falar dessa que a gente está hoje aqui gravando e falando sobre isso. Nós temos 4 torres, então uma média de tempo para que execute essa obra. Então, por torre, uma torre com esse caso aqui, a gente leva na faixa de 30 dias. Por torre, né? 30 dias úteis, no caso, por torre. Porque... esses serviços anteriores que eu já citei, que é o hidrojateamento, o tratamento das trincas, a aplicação do fundo preparador antes e depois, né, do tratamento das trincas, aí vem com o retoque da textura. Então, esses serviços, eles são feitos antes, e aí na sequência do serviço, no caso daqui, iniciou pelo Bosques, aí veio Enseadas, agora nós estamos no Dunas, né? Então, essa sequência de serviço, esses 30 dias já são após esse tratamento a conclusão desse tratamento inicial. Então, o quê? 6 meses? Nessa faixa, né? Nessa faixa, pelo menos 6 meses. Mas o prazo também varia muito de empresa para empresa. E tem os fatores climáticos também. Às vezes a empresa, vamos supor que o condomínio fez um financiamento da obra diretamente com a empresa para 24 meses. Então, assim, muitas vezes a empresa não vai querer entregar essa obra muito rapidamente, porque vai demandar um gasto mensal alto por conta dos colaboradores. Sim. Então, isso vai muito do acerto do condomínio com a empresa. Às vezes, essa obra aqui poderia durar facilmente 1 ano, desde que o condomínio pagasse prestações menores e a empresa colocaria, obviamente, muito menos mão de obra. No caso aqui, como a mão de obra tem uma quantidade boa, o tamanho da torre, então é por isso que eles conseguem entregar em 30 dias. Então isso vai depender muito, tudo depende do acerto que é feito com o condomínio, com a empresa. Uma variação. É feito o cronograma, justamente feito após essa conversa de como vai ser a forma de pagamento, porque assim, muitas vezes é como ele disse, pode ser mais rápido e pode ser mais curto, depende da equipe que você tá inserindo no serviço. E das parcelas, né? Até por causa da mão de obra que é mais pesada. Por exemplo... porque você não pode acelerar muito se está faturando abaixo, não pode ser. Por exemplo, se o condomínio, um exemplo, repassa 12 mil por mês para a empresa.
Não tem condições daquela empresa ter 4 pintores de cadeirinha e um ajudante. Só isso não paga nem os custos da mão de obra. Imagine comprar material para pintura. Sim, que Então, quando engloba a pintura, né? Então, muito provavelmente, ele trabalha no máximo com 2 cadeirinhas e um ajudante. E o resto do dinheiro ia ser para comprar de pouquinho em pouquinho. Muito provavelmente, ele faria o tratamento de todas as torres para dar tempo dele se capitalizar para ele voltar pintando. Sim, sim. Então, assim, tudo depende do acerto da empresa com o condomínio. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí você perguntou nesse caso específico daqui, a gente fez o estudo inicial, baseando aqui, né? sentou com o conselho, né, e com o síndico para fazer o cronograma e desenvolver as etapas de acordo com as parcelas. Isso. Muito bem. Para você ver, a gente já está com o nosso tempo meio esgotado, mas ainda quero saber de Emerson. Emerson, a gente finalizando aqui, porque a Rosângela já nos deu um apanhado, assim, geral, né, desse fator de dificuldades e o desenvolvimento do trabalho. Você, que está sendo contratado para acompanhar esse serviço, Certo. como é que está sendo a sua avaliação, né, em termos de empresa, empregado e condomínio? Como é que você define o papel do engenheiro nesse momento? No caso, o engenheiro que está para fiscalizar a obra, no caso, em prol do condomínio, a função do engenheiro em si é verificar que se o que foi acertado no contrato está sendo cumprido. Certo. Às vezes acontece do condomínio contratar o engenheiro posteriormente ao que foi acertado. Então, às vezes, vamos supor que o síndico e os moradores aprovaram um orçamento que às vezes não era o mais indicado, mas como não houve um engenheiro para ajudar naquela escolha... No inicial, né? No inicial, então às vezes o engenheiro tem ciência de que aquilo não seria a melhor forma, mas assim... Foi o que foi feito. Então, assim, o papel do engenheiro é ver se tudo que foi proposto vai ser feito da melhor forma. Mas o ideal seria desde o momento dos orçamentos. Se o condomínio tem um Antes de engenheiro fechar, residente, né? Ou se o condomínio contrata um engenheiro para poder estar fazendo esse levantamento. Já acompanhar todas as... É o mais indicado. É o mais indicado. Ou tem um engenheiro no condomínio que auxilie, sim, ou um engenheiro que o condomínio contrate para auxiliar. Até porque, se você tem um problema de saúde, você vai atrás de um médico. Então, se você tem um problema num prédio, quando a gente fala de um prédio, a fachada é como se fosse nossa pele. Sim. Então, você tem que procurar alguém que entenda sobre isso. Então, assim, o problema da profissão, assim, é uma área, essa de engenharia, que muita gente gosta de adaptar, que às vezes nem é da área. Então, esse é o grande problema. É como todo ser humano, ele se medica, né? Se automedica, então se acha que é automedica. médico. Então, é um problema. E é uma área, assim, que não é que nem você vai contratar um pedreiro para trocar esse revestimento do hall. Isso relativamente é um serviço simples. Sim, ou mas botar tem um que gesso. Ou botar um gesso. Mas é um simples que também pode ser mal feito. Vai Teoricamente, você fazer uma meia maratona é simples. Você tem que sair de um ponto e ir a outro. Mas será que é fácil de fazer? Será que chega? Será que chega? Então, assim, não é porque que é simples, é fácil. Ainda mais uma situação dessa no serviço de fachada, que é um negócio que tem que ter todas as ANRs, NR35, NR18. Né? O profissional, ele deve ser fechado. Ele tem que também ter um seguro. Certo. Então, porque assim, imagine, aqui em Aracaju já aconteceu alguns casos de acidentes. E se o condomínio não tiver resguardado, você ele acha... é corresponsável. Você acha que a família vai processar somente a empresa, que muitas vezes é uma empresa que não tem um capital igual ao condomínio. Sim. Ela processa a empresa e processa o condomínio. Então, isso aí é um problema. Acaba que o condomínio vira solidário, né? Então, o ideal mesmo é que, assim, contrate um engenheiro previamente. Para o engenheiro. Ele pode até pegar os orçamentos, né, Emerson? Pode pegar os orçamentos. Aí contrata um engenheiro para que faça essa análise prévia, né, antes do fechamento. Ou então até contrata um engenheiro antes, para o engenheiro criar. Porque, por exemplo, um problema que acontece muito é o seguinte: a empresa X veio e disse o que tem que fazer, a empresa Y veio e disse o que tem que fazer, e vem a empresa Z. Mas muitas das vezes os serviços são divergentes. Muitos eles são iguais, mas uma diz que tem que fazer uma coisa, a outra diz outra. Então, o ideal é o engenheiro para que ele crie um padrão do que vai ser feito. Sim, e a empresa só veja o que vai ser feito e ela vai botar o preço. Perfeito, é muito mais prático. Vamos supor que eu criei uma planilha e eu dei a metragem. Então, ele sabe que a lavagem vai ser X metros e vai ser dessa forma. Então, ele só vai botar o custo unitário de cada serviço que ele vai fazer. Pelas metragens.
aí você não vai ter essa divergência de orçamentos. Todo mundo Pode vai seguir ter uma linha, divergência no valor, porque cada empresa tem seu Claro. preço, mas não vai ter divergência em relação de serviço. de serviço. Bom, a gente já falou aqui com a Rosângela e com o Emerson essas dificuldades, mas eu quero também chamar aqui rapidinho o supervisor do condomínio para poder lhe falar dessa dificuldade, ou então como é que ele resolve essa questão de armazenamento de material, a logística com os moradores, se tira carro, põe carro, liga, não liga, como é que funciona isso aí? Então a gente vai saber agora com o supervisor do Ecoville Residência, o Vinícius Santa Rosa, para nos falar aí um pouquinho como é que ele lida com essa situação no seu dia a dia, enquanto o condomínio está nessa obra. Vamos falar com ele? Eu sou Vinícius, do Ecoville Residência, trabalho aqui já tem um bom tempo e para mim está sendo novo, né? Eu nunca passei por isso, para mim está sendo um desafio e muito bom, né? Apesar da correria que é, porque para a pintura é um pouco difícil. A gente depende não só da gente, funcionário, mas também de todos os moradores, da compreensão, porque tem aqueles que infelizmente acabam não entendendo e também eu até entendo o lado deles, né? Fica com medo de retirar os veículos para evitar que acabe caindo tinta e esse tipo de coisa. Então, há uma demora, a gente inicia 8 horas a pintura, na prática é 8 horas, mas infelizmente por conta de atraso, de um morador ou outro que acaba esquecendo, passa a ser 9 horas, 10 horas da manhã e eles colocam lá fora, mas fica com aquele receio de ser roubado o veículo, é muito difícil. Em relação ao material, a gente reservou um espaço onde tem câmera para poder guardar o material, lógico, né? E são material muito caro e que exige muito do mercado em termos de valores, mas a gente guarda sem problema nenhum, armazenamos no local. No caso da gente, a gente tem uma lan house que quase não se usa, né? E concordância de todos, a gente deixou lá, porque lá tem câmera, é um lugar bem seguro, tem chave, tá tudo ok em termos a isso. Ainda voltando ao assunto da pintura, a gente tem muita dificuldade, né? Além do vento, que não nos ajuda, infelizmente. Quando o veículo entra, a gente temos 4 blocos. A gente iniciou pelo Bosque, Enseada, Dunas e Laguna. Infelizmente, a gente não tem como impedir a passagem dos veículos. E com isso, o vento, quando o carro está circulando, infelizmente, acaba melando. E isso para nós está sendo uma dificuldade terrível, porque não tem como a gente impedir que os carros entrem no condomínio. Porque como a gente iniciou no Bosque, hoje a gente tem um Bosque, um Enseada, hoje a gente está pintando no Dunas. Então, para a pessoa se dirigir ao Bosque, ele vai passar pelo bloco Dunas, Lagunas, para chegar ao Bosque. E com isso, o vento acaba melando. Isso está nos dando muito trabalho, infelizmente, porque não tem como parar em si a pintura para o veículo passar. Mas, graças a Deus, alguns moradores estão entendendo, estão tendo compreensão em relação a isso e está dando para a gente levar numa boa. Dando continuidade ao pessoal da pintura, agora a gente vai falar um pouco dos funcionários, né? Que são pessoas treinadas, né? Inclusive, a gente pediu toda a documentação para ver se eles têm o NR35 em si, juntamente com engenheiros responsáveis da pintura, né? A gente contratou também um engenheiro por fora, o Emerson, que também nos ajuda com esse assunto. E para entrar, mesmo sendo funcionário, ele é o porteiro, ele tem que conhecer esse funcionário. Além disso, eles batem em ponto, né? Temos a ficha de cada um dos funcionários. Para entrar, a gente relata, vê ali na ficha se é realmente a pessoa que está ali naquela ficha, sem falar do ponto para poder entrar, senão não entra não no condomínio. Não é porque está pintando no condomínio, que é da empresa NR, não. Primeiro a gente passa um checklist para ver se realmente aquele funcionário condiz no dia a dia aqui com a gente, com a pintura. E o resultado desse trabalho está bem satisfatório, está muito bonito, a gente já finalizamos duas torres, perfeito, está bem satisfatório, graças a Deus. Estou gostando desse trabalho, né? Enfim, com as dificuldades do dia a dia, no corre-corre, mas tá legal, tá ficando bacana. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Passa rapidinho, né, gente? Meu Muito Deus rápido, do céu. rápido. A gente fala 1 hora, mas é rapidinho. Enfim, muito obrigada pela presença, Rosângela, que é técnica responsável pela empresa NR Pinturas. agradeço. E Emerson, né, que é um engenheiro civil, uma pessoa competente. Eu gosto muito dele, um profissional obrigado, Rogério. jovem, mas com muita responsabilidade, né, no que faz, né? Eu que agradeço pelo convite. Eu queria que vocês só rapidamente, assim, desçam lá e pode dar os seus contatos para as pessoas que estão nos assistindo.
Então, pessoal, se vocês quiserem me solicitar, tanto até porque eu trabalho como Rosana, com a parte de restauração predial e eu também fiscalizo obras. Então, se vocês quiserem entrar em contato, é o 79996868624. Vocês podem estar entrando em contato e solicitando uma visita sem compromisso algum. Beleza, Rosângela. E a gente aqui da NR Pinturas também, assim, foi uma coisa importante que Emerson falou com relação à responsabilidade, né? Então, a NR Pinturas é uma empresa que sempre houve essa preocupação. Então, nós temos um responsável técnico, que sou eu, que sou arquiteta responsável pelos serviços de fachada. E assim, quando vocês forem contratar, sempre observem essas questões, que haja os profissionais habilitados, porque não é só fazer o serviço, é o serviço com responsabilidade, não é? E o nosso contato é o 998607734, Newton, que fica à frente das solicitações, né? Ele que atende aos clientes. Muito bem, obrigada, gente, mais uma vez, né? A gente está aqui à disposição, viu? Quando vocês desejarem, que tiver algo novo, conta pra gente, que a gente traz aqui. Porque tudo que é novidade a gente precisa estar de olho. A gente agradece. A gente agradece. Muito obrigado. Obrigada. E vocês aí saibam que mesmo na manutenção das fachadas ou do que for no condomínio, eu vou estar sempre de olho no condomínio. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.